Dá uma olhadinha, galera, quanto projetor a gente tem aqui na mesa, porque no vídeo de hoje vai ser bem interessante, eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente vai tentar decidir aqui qual é o melhor projetor da Blitzwolf em qualidade de imagem. Então o vídeo de hoje vai ser 100% focado em qualidade de imagem e não apenas o melhor projetor a gente vai tentar decidir aqui, como também um projetor mais decepcionante nesse sentido. Acho que vocês vão gostar. A gente também vai mostrar as imagens dos projetores aí pra vocês, né, projetando as imagens na parede. Acho que vai ficar legal, espero que gostem. Então vamos pro vídeo. Para fazer esse vídeo a gente testou aqui então o VP1, o VP8, o VP11, o VP6, o VP9, o VP5 que está aqui atrás, e além disso também tem o VP3 que a gente não tem mais aqui, mas a gente também testou ele. Desses projetores, os projetores que são Full HD, né, numa resolução mais alta, são o VP6 que é Full HD, VP9 é Full HD e o VP3 que não está aqui também é Full HD. E esses outros três projetores, quatro com esse daqui, são projetores de resolução 720p. E o link dos projetores nas lojas oficiais, onde a gente também faz as nossas compras, onde a gente comprou esses projetores, vão estar aqui embaixo no campo da descrição. Então você pode ver o vídeo, escolher aí qual tu acha que te convenceu mais, e se quiser comprar, o link vai estar aqui embaixo, e assim também vocês ajudam bastante o nosso canal. Para fazer esse vídeo então, galera, a gente separou 5 características que a gente achou bem importante quando a gente estava analisando aí os projetores da Blitzwolf, né? Lembrando que todos os projetores aqui são da mesma marca, e quando a gente comparava e analisava os projetores, tinha 5 pontos que eu acho que valia a pena aí a gente estar destacando e analisando nesse vídeo, que é o nível de cor do projetor, qual o projetor aqui tem uma melhor cor, uma cor mais precisa. Além da cor também tem a questão do foco, qual projetor tem um foco melhor, mais definido ali na parede. Além desses dois pontos, também tem a questão do preto, qual projetor tem um nível de preto melhor, menos vazamento de luz. Outra questão também é input lag, essa é mais para jogadores de videogame. Quando eu faço um comando lá no controle, quanto tempo demora para isso acontecer, qual é o projetor aqui com melhor ou pior input lag, e também qual projetor consegue ter uma imagem mais fluida ali na parede quando a gente está projetando. Então são esses 5 pontos que a gente vai analisar, esperamos que gostem. Antes de analisar as características separadamente, só queria dar 2 detalhes que eu acho importante aqui. Em relação ao VP3, que é o projetor que não está aqui, vocês vão perceber que eu quase não vou comentar dele aqui no vídeo, só 1 ou 2 momentos ali, porque é um projetor que a gente testou há muito tempo atrás, então sinceramente eu nem me lembro direito dele, e na época a gente não estava tão focado assim em fazer vídeos de projetores, então a gente não chegou a testar tanto, mas sim tem 1 ou 2 detalhes que eu vou mencionar aqui. E outro detalhe interessante é que sempre que eu mencionar VP1, vai ser o VP1 Pro, tá? Lembrando que tem um VP1, tem um VP1 Pro, 2 projetores são a mesma coisa, em tese, pelo menos ali em teoria, com a diferença que o VP1 Pro tem ali o espelhamento de tela. Vamos começar então falando em relação à cor. Tem muita diferença em relação às cores desses projetores, sim ou não? E a resposta é sim, galera. Tem uma diferença considerável entre a cor de cada um desses projetores aqui. A gente já fez, por exemplo, aqui no canal uma comparação do VP8 com o VP11, e naquela comparação, por exemplo, a gente conseguiu ver que o VP8 ele tinha um verde que era mais estourado, por exemplo, distorcendo um pouco mais o tom de verde. Então quando a gente compara os projetores, a gente consegue sim ver diferenças. Um projetor tem um verde que é mais estourado, o outro é o vermelho, o outro projetor tem cores que é mais vivas, entretanto ele distorce um pouco mais a imagem. Então sim, tem diferenças. Se fosse para falar em termos de cor, qual é o melhor projetor aqui? Eu diria que os melhores projetores são o VP9, seguido do VP6. Os 2 projetores são os projetores com cores mais vivas, mais atraentes, cores mais precisas. Se eu fosse, por exemplo, comparar com uma imagem de uma televisão muito boa, por exemplo, esses 2 projetores aqui, né, VP6 e VP9, que são 2 projetores Full HD, provavelmente se aproximariam mais da qualidade de uma boa televisão, por exemplo. Abaixo desses 2 projetores é meio difícil dizer qual que é o melhor projetor em termos de cor, porque, como eu falei, existem algumas diferenças. Aquele ali é um pouco mais vivo as cores, entretanto distorce mais a imagem. O outro projetor ali tem um verde que é mais exagerado, enquanto o outro é o vermelho. Então tem algumas diferenças assim que fica um pouco difícil dizer qual que é o melhor projetor. Então a gente tem que levar em consideração, galera, uma coisa que é importante quando a gente fala de cor, que todos esses projetores aqui te dão a opção de configurar a qualidade de imagem. Então quando a gente configura a qualidade de imagem de todos os projetores, meio que a gente consegue equilibrar, fazendo com que eles fiquem um pouco mais parecidos. Não vai fazer com que todos fiquem idênticos, esses projetores aqui não vão chegar perto, digamos assim, desses projetores aqui de trás, que, como eu falei, são os melhores. Só que quando a gente mexe nas configurações, dá para fazer algo já mais equilibrado. Se fosse para arriscar aqui qual projetor baseado nos nossos testes, o
que se saiu melhor, tirando o VP6 e o VP9, né, ficando com esses aqui da frente e aquele lá, eu diria que é o VP1, tá? Eu acho que o VP1 ele conseguia ter ali uma imagem um pouco mais equilibrada, sem muitas distorções, então talvez ficaria o VP1 e daí todos os outros abaixo. Mas concluindo então, VP9 seguido de VP6 aqui em qualidade de cor, pelo menos, essa foi a minha conclusão. Só tem um detalhe que eu acho que é importante mencionar em relação à cor, tá? Que o VP9 dos projetores que eu estou mencionando aqui é um projetor que tem sistema operacional. E quando eu falo que a cor dele é uma das melhores, é quando a gente não está assistindo através do sistema operacional dele, tá? Porque quando a gente assiste através do sistema operacional, as cores são meio opacas, não tão vivas assim. Então quando eu falo que ele é o melhor aqui, seguido do VP6, né, junto aqui com o VP6, é quando eu coloco um dispositivo externo, como um videogame, por exemplo, ou um Chromecast, por exemplo. O segundo tópico que eu separei aqui para analisar é o foco dos projetores, o quão bem a imagem fica definida ali na sua parede, por exemplo. Queria começar ressaltando aqui os projetores de 720p, que são esses projetores aqui da frente, e o VP5 que está ali atrás. Eles têm uma semelhança que é o seguinte, todos esses projetores aqui de 720p que a gente testou da Blitzwolf, sempre que a gente vai focar a imagem na parede, a gente percebe que no centro a gente consegue fazer um foco muito bom. Entretanto, na lateral ou nas laterais de todos esses projetores aqui da frente, aquele de lá, fica um pouco desfocado. Então essa é uma característica que a gente viu em todos os projetores de resolução 720p da Blitzwolf. Tu consegue fazer um foco muito bom no meio, entretanto nas bordas, um pouco mais em cima, fica um pouquinho desfocado. Não é algo que, meu Deus do céu, vai ser muito ruim. Não é. Eu até acho que, levando em consideração o preço desses projetores mais baratos, é algo que dá para relevar, mas é uma característica que eu acho que tem que ser mencionada aqui. Se fosse para escolher um único projetor em termos de foco, em termos de definição de imagem, como o melhor de todos, sem sombra de dúvida, e com muita facilidade eu dou esse prêmio pro VP6. Ele é um projetor que tem um foco muito melhor, muito definido na parede, as coisas tanto no centro quanto nas laterais ficam com uma definição muito boa. Então, em termos de foco, definição da imagem, sem sombra de dúvidas, o VP6 é disparado, eu diria, o melhor projetor nesse sentido. E isso faz uma diferença ainda mais considerável com jogos de videogame, porque jogos de videogame às vezes tem uma árvore com vários detalhezinhos, várias gramas no chão, e um projetor com foco melhor, com imagens mais definidas, vão fazer uma diferença bem drástica nesse sentido. Em relação ao foco, curiosamente falando, eu diria que o VP9 foi o projetor que mais me decepcionou, sinceramente. O foco do VP9 ele é estável por toda a tela, não é como, por exemplo, esses projetores aqui da frente que desfocam as bordas. Entretanto, quando eu comparei, né, a gente já fez um vídeo aqui no canal, inclusive comparando o VP6 com o VP9, quando eu comparei lado a lado os dois projetores, dava para perceber com facilidade que por algum motivo o foco do VP9 era um pouquinho borrado. Vou mostrar algumas imagens para vocês bem aproximadas e dá para ver com bastante nitidez que o foco do VP6 é bem melhor comparado com o foco e a definição do VP9. E a gente tem que levar em consideração que são dois projetores Full HD e o VP9 é um projetor mais caro. Então eu esperava que no mínimo fosse igual ao VP6, né? São projetores Full HD, esse aqui ainda por cima é mais caro, então eu esperava que aqui fosse pelo menos igual em termos de foco, o que não foi. Então em termos de foco, o VP6 é o melhor de todos. VP9 nesse sentido foi o que mais me decepcionou, sinceramente, pelo menos nesse modelo aqui. E os projetores aqui da frente, eles são basicamente a mesma coisa, aquele negócio lá, no meio bem focado, nas laterais, especialmente em cima, um pouco mais desfocado. Ainda em relação ao foco, uma outra coisa que eu acho que é interessante mencionar é a diferença dos projetores Full HD para os projetores 720p na questão da resolução em si. Como a resolução de projetores Full HD é melhor, tem mais pixel na tela, a imagem fica mais limpa também, isso também ajuda na definição. Eu vou colocar provavelmente aí imagens bem aproximadas do VP6 com algum outro projetor aqui de 720p, a gente consegue ali ver no detalhe que realmente a gente consegue visualizar os pixels nos projetores mais baratos, né, de resolução 720p. Já no VP6, que é um projetor Full HD, a imagem é muito mais limpa, é muito mais difícil ficar catando pixel, por exemplo. Então acho que esse é outro detalhe que vale mencionar aqui nessa parte geral do foco. Vamos falar agora sobre vazamento de luz, nível de preto dos projetores, e quando eu falo nesse sentido, eu acho que é mais fácil aqui para entendimento geral eu citar os dois projetores que na minha opinião foram os piores, porque os outros projetores conseguiram fazer um trabalho bem equilibrado em relação a isso. Os piores projetores na minha opinião nesse sentido foram o VP1
VP11, porque no VP11, eu vou mostrar uma imagem para vocês aí, né, comparando com outro projetor provavelmente. Se tu tá vendo uma imagem que é toda preta e tem alguma coisa muito clara na parte de baixo ou na parte de cima do projetor, a imagem vaza para baixo ou para cima. Isso é bastante nítido no VP11, então eu acho que por isso eu acho que é bom ressaltar aqui que ele foi um dos projetores com maior vazamento de luz, além do VP8, outro projetor que decepcionou um pouco em relação a isso foi o VP3, galera. Lembrando que o VP3 é o projetor Full HD que não está aqui na mesa. No caso do projetor VP3, como eu falei, faz muito tempo que eu testei ele, mas uma coisa que eu lembro nitidamente é que ele tinha muito brilho, só que o brilho não era bem distribuído na tela. Então no centro, que era onde o brilho ficava concentrado, ficava muito brilhante. Então numa cena toda preta, por exemplo, era bem visível que o meio era muito mais claro do que as bordas, por exemplo. Então por conta disso eu colocaria o VP3 e o VP9 como os projetores mais fracos em relação a nível de preto e vazamento de luz. Não que sejam completamente ruins, tá? Mas comparado aos outros projetores, pelo menos, eu acho que os outros projetores fazem um trabalho mais estável, com maior qualidade. Vamos agora para uma característica que é bem importante para os jogadores de videogame, que é input lag, ou seja, eu estou lá jogando um jogo de videogame, clico no botão, quanto tempo demora para essa ação acontecer na imagem. Novamente eu vou começar aqui apontando o pior projetor, porque eu acho que fica mais fácil, e nesse sentido o pior projetor sem dúvidas foi, novamente, infelizmente, o VP9, ou seja, eu faço um comando, o VP9 é um projetor que demora um pouco a mais para o comando acontecer na tela em relação a todos os outros projetores. Então, nesse sentido, dos projetores que a gente testou aqui, pelo menos, o VP9 é o que fica na última posição. Curiosamente, em relação ao input lag, todos os projetores de 720p se mostraram melhores em relação aos projetores Full HD. Então, nesse sentido, se fosse para dar uma liderança, eu diria que todos os projetores 720p, VP1, VP8, VP11, o VP5 que está ali atrás, todos esses projetores, eles manteram ali um input lag muito bom, basicamente o mesmo. Na sequência, a gente tem o VP6, no caso, que também tem um input lag muito bom, é só um pouquinhozinho mais atrasado em relação aos outros projetores. E por último, como eu já falei, a gente tem o VP9. Outra característica bem interessante de se analisar quando eu estava comparando e analisando os projetores da Blitzwolf é a fluidez da imagem com que a imagem passa ali na tela pra gente. Porque quando a gente está jogando um jogo de videogame ou mesmo vendo um filme, esse jogo ou esse filme, ele está rodando ali numa determinada taxa de quadros por segundo. Então, por exemplo, se o filme roda 30 quadros ou se o jogo roda 30 quadros por segundo, os projetores têm que dar conta de processar esses 30 quadros por segundo certinho para mostrar ali pra gente. Se eles conseguem fazer isso, eles mostram pra gente uma imagem que é bem fluida. Se eles não conseguem fazer isso, a imagem fica meio que dando umas leves puladinhas, dando uma sensação que não tá tão fluida assim. Nesse sentido, se fosse novamente para escolher um projetor que tem um desempenho pior, novamente, infelizmente, vai ser o VP9. Ele foi um projetor que mostrou ter um pouco de dificuldade, ou às vezes até bastante dificuldade, de processar todos os quadros por segundo. Então eu estou lá jogando um jogo, eu faço o movimento de girar a câmera, por exemplo, eu consigo perceber que ele não está conseguindo processar e mostrar para mim todos os quadros por segundo que ele tem que mostrar ali para mim, no caso. Então, nesse sentido, novamente, né, o VP9 deixou a desejar. Curiosamente aqui, todos os projetores de 720p se mostraram melhores em comparação aos projetores Full HD. Então estou jogando um jogo ou vendo um filme, os projetores de 720p que estão aqui na frente, ou mesmo o VP5 que está ali atrás, tem uma imagem que é mais fluida. Então, na liderança a gente tem os projetores mais baratos, seguidos do VP6 e por último o VP9. Eu acho que isso é bem interessante, provavelmente isso acontece pelo seguinte motivo. Os projetores mais caros, que são projetores Full HD, tem que ter, digamos assim, uma potência a mais, porque eles já estão rodando imagens em Full HD, numa resolução mais alta, e ainda por cima tem que processar certinho todas as taxas de quadros por segundo, e provavelmente para os projetores da Blitzwolf fazer as duas coisas ao mesmo tempo é um pouco mais trabalhoso. No caso do VP9, ainda por cima ele tem um sistema operacional rodando aqui, o que provavelmente dificulta ainda mais. Já os projetores de 720p, né, resolução 720p,
estão rodando numa resolução mais baixa. Então, provavelmente por conta disso, ele não precisa ser tão poderoso assim para conseguir mostrar pra gente todas as taxas de quadros por segundo certinho. Enfim, é algo que eu acho que provavelmente impacta aí a taxa de quadros por segundo do projetor e provavelmente é por isso que tem essa diferença. Os projetores mais baratos têm imagens mais fluidas, depois a gente tem o VP6 e por último o VP9. Antes de ir então para o resumo final, para eleger aqui o melhor e também o pior projetor da Blitzwolf, lembrando que aqui embaixo, como eu falei anteriormente, vai estar o link para estar comprando os projetores. Comprando por lá vocês ajudam imensamente o canal. É o mesmo site que a gente também compra os nossos projetores, então é uma loja confiável, link aqui na descrição. Vamos então primeiramente eleger aqui o pior projetor. Importante mencionar que quando eu falo pior, é no sentido de ser mais decepcionante, tá? Em relação à qualidade de imagem, que são esses pontos que a gente falou aqui. Lembrando que a gente não mencionou qualidade de som, a gente não mencionou sistema operacional, então tem algumas coisas que a gente não mencionou. É o projetor que mais decepcionou em relação a esses 5 tópicos que eu trouxe aqui no vídeo, ok? Bem, eu acho que ficou talvez um pouco claro qual foi o projetor que mais decepcionou, que foi o VP9. O VP9 dessa mesa aqui que a gente tem aqui é o projetor mais caro. Por ser o projetor mais caro, eu esperava que no mínimo ele tivesse uma qualidade equivalente ao VP6, que é um projetor Full HD um pouco mais barato. Só que não é o caso. A única coisa que eu vejo de vantagem nele é que ele tem cores que são muito boas, melhores e mais precisas comparado aos outros projetores. Mas fica por isso mesmo. O foco do projetor ele é pior do que o VP6, e a gente está falando de um projetor mais caro que também é Full HD, então deveria ser no mínimo igual, não é. É um projetor que também tem um pior input lag, é um projetor que tem a pior fluidez também, então são características que vão pesando, e por isso, na minha opinião, ele é o projetor mais decepcionante nesse sentido. É o projetor mais caro, e em várias características que eu analisei aqui, para mim, pelo menos, ele foi o pior, tirando ali a questão da cor, que tem uma cor muito boa, e também o nível de preço do projetor é muito bom também, mas tirando isso, naquelas outras 3 coisas ali, eu acho que decepcionou bastante, então por isso eu deixo ele aqui com o título infeliz de pior projetor, né, no caso de que mais decepcionou a gente, analisando essas características. Mas agora, qual que é o melhor projetor da Blitzwolf? Qual que foi aquele projetor que a gente olhou e ficou, caramba, olha a imagem como tá boa? Nesse sentido, eu também não tenho muitas dúvidas que o melhor projetor é o VP6. O VP6 tem cores que são muito boas, é um projetor Full HD, tem uma imagem que é muitíssimo definida, muito mais definida e muito mais precisa em relação a todos esses projetores que estão na mesa. Então ele consegue fazer um trabalho bem impressionante quando a gente compara lado a lado com os outros projetores aqui na mesa. Então por isso, para mim, o título de melhor projetor vai para o VP6. Entretanto, como vocês viram aqui no vídeo, não necessariamente o VP6, que é o projetor que eu estou dando o título de melhor projetor, é melhor em tudo. Os projetores mais baratos, eles têm a vantagem de ter um input lag menor e também ter uma imagem mais fluida, que são 2 características talvez mais relevantes para jogadores de videogame. Então talvez tu tenha que fazer esse peso. Pô, será que foco no VP6 que tem uma imagem melhor? Ou vou no projetor mais barato que é uma imagem mais fluida e com input lag, né? Essa é uma decisão que infelizmente você vai ter que tomar caso você queira um projetor. Particularmente falando, eu acho que eu iria no VP6, porque a qualidade de imagem é significativamente melhor e superior a esses projetores aqui. Então dá para relevar ali o input lag, que é assim um tiquinho demais mais demorado, a maioria dos jogadores nem vai dar para perceber. E a questão da imagem ser um pouco menos fluida, acho que também dá para relevar, porque não é todo jogo, tá? Também não é todo filme. Vai depender muito do jogo, muito do filme. Vai ter uns jogos lá que tu nem vai perceber isso, vai ter outros jogos que tu vai perceber mais. Então também tem essa variação. Mas de forma geral, pior projetor aqui, VP9, melhor projetor, VP6. Eu acho que os projetores mais baratos também merecem aqui uma salva de palmas, digamos assim, porque apesar de ele perderem nas maiorias das coisas, ainda assim tem características que eles conseguem ser melhores, como input lag, tempo de resposta, como eu falei. Mas agora eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, vocês concordaram com a minha opinião? Faltou analisar alguma característica relacionada à qualidade de imagem?
que eu não falei aqui, deixa aqui embaixo no campo de comentários, a gente pode estar respondendo vocês ou fazendo versões desses vídeos mais atualizados. Tem outros projetores da Blitzwolf que a gente não testou, a gente deve trazer para o canal no futuro também, então é só ficar aí acompanhando. A gente tem outros vídeos de projetores Blitzwolf comparando VP6 com VP9 no mesmo vídeo, comparando VP1 com VP8 no mesmo vídeo, comparando VP8 com VP11 no mesmo vídeo, já tem vídeo de tudo isso aqui no canal, então você também pode ver essas comparações mais específicas, um projetor versus outro projetor, então você pode procurar no canal. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever para estar apoiando o canal, para acompanhar os próximos vídeos. Também não se esqueça de dar like, porque esse tipo de vídeo sempre dá bastante trabalho de fazer. Então é isso, esperamos que tenham gostado do vídeo, o link vai estar aqui embaixo para comprar os projetores que vocês mais gostaram, né, o projetor que você mais gostou. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima!